Essa é a primeira página do meu diário. Pensei em começar do começo. Não tem pretensão de ter ordem, sequência, cenário. Não se iludam, viu? Não sei se vai ser todos os dias isso daqui, porque os insights, eles vêm em momentos inesperados e eu acho que eu quero passar mais ou menos isso aqui nos vídeos. Mas a primeira página do meu diário começa quando eu decidi, de fato, e estava saindo de casa. Que foi quando meu irmão, que é o meu melhor amigo, Júnior. Eu amo meus irmãos, todos eles são muito amigos, mas o Júnior, a gente tinha uma relação que quando eu precisava conversar com alguém, quando eu precisava processar e colocar os meus sentimentos para fora, eu sempre fazia isso com ele, porque ele tinha vivido toda a história, a nossa história desde o começo. E aí ele sempre me ouvia e sempre tinha uma palavra de sabedoria. Nunca vi um menino tão novo, tão sábio. E aí ele me levou no Forte de Copacabana, porque um dos meus maiores medos era que eu não ia ter mais a companhia e a conversa dele por perto quando eu saísse do convívio da minha família. Ele me levou no Forte de Copacabana e me deu um caderno e falou: olha, todas as vezes que você quiser conversar comigo, que você sentir minha falta, que você precisar conversar comigo, escreve nesse caderno. E aí foi assim que começaram os meus diários. Eu escrevia no caderno exatamente da forma que eu queria falar com ele. Depois de uns anos, eu fui fazer uma especialização em administração de projetos sociais, de desenvolvimento comunitário. E aí, uma das matérias era processo de aprendizagem. E nessa matéria, a orientadora veio com um diário, com um caderno, e falando, olha, e explicando, né, toda a questão do desenvolvimento, do processo e como que as pessoas processam o aprendizado, o ciclo, né, de entrada de informação, do processar, o testar as informações, o que você processou, e ele já sai como uma informação processada que também pode ser também depois um novo input. Mas assim, ela colocou que tem pessoas que processam as coisas de formas diferentes. Algumas são verbal processor, que processam colocando para fora todas as informações, organizam e depois colocam para dentro. E outras pessoas são internal processors. Eles processam as coisas de forma interna. E eu achei, quando ela foi falando sobre aquilo e aí destrinchando, né, todos os processos, eu fiquei assim surpresa, porque a gente tinha 24, meu irmão tinha 23 anos e eu fiquei pensando, gente, como que meu irmão tão novo conseguiu perceber, eu não sei se foi consciente ou inconscientemente, mas ele conseguiu perceber que aquelas conversas que a gente tinha, meia-noite, eu falando blá, 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 tudo que estava na minha mente, e ele só ouvia e depois ele vinha com umas perguntas assim, bem chatas, sabe, que me faziam pensar em tudo, e aí eu pegava aquilo tudo, colocava de novo para dentro com o processar correto. Como que ele tinha percebido que aquilo era a minha forma de processar os meus sentimentos e as minhas informações? E aí foi daí que vieram, assim, no diário eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu escrevia da forma que eu queria falar com ele e depois que eu lia aquilo que eu tinha escrito, eu percebia que não era tão bem assim, que era menos, que eu estava vendo por um ponto diferente, ou que, na verdade, eu comecei a me conhecer mais, falando, nossa, mas como que minha mente pensa assim? Como que isso influenciou a minha história? Como que a minha história, ou parte da minha história, influenciou a minha forma de pensar? E foi assim que eu passei a me conhecer mais. Amo meu irmão, viu?